da incredulidade. Porque muitas pessoas é incrédulo, mesmo ouvindo a palavra de Deus. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, é noite de você tirar a pedra para que eu possa agir nessa noite. E quando eles tiraram a pedra, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele olhou para o céu e ele deu graças ao Senhor, porque ele sabia, o Pai ele me ouve. Eu tenho um Pai que ainda me ouve. E se você tem um Pai nessa noite, glorifica e exalta o nome dele. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor ele olha para os céus, ele dá graças ao Senhor e ele diz em alta voz: eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando agora para que esse povo acredita que foi o Senhor quem me viu. E quando o Senhor ele chama em alta voz: Lázaro, vem para fora. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Lázaro, aquele que estava morto há 4 dias, agora ele sai de dentro daquela gruta. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que quando ele ouve a voz do mestre, ele sai para fora. E nós vamos entender, meus irmãos, que naquele tempo o povo, quando alguém morria, eles botavam aquele povo enrolado em um pano e o seu rosto no lenço, e aí eles botavam dentro da gruta, aleluias. E a Bíblia vai nos dizer que mesmo ali ele estando atado com aquelas ataduras e o seu rosto envolto, quando ele ouve a voz do mestre, ele sai para fora. Porque a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que quando Jesus chega, o milagre acontece. Quando Jesus fala, até a morte tem que obedecer. E eu te digo nessa noite, meu irmão e minha irmã, quando Lázaro, aleluia, se ele ouve a voz do mestre, ele sai para fora. É necessário você ouvir a voz do mestre e sair para fora. Aleluia, Deus. E quando ele sai dali, mesmo passando 4 dias ali dentro, quando ele sai para fora, mesmo ali atado com aqueles panos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele dá uma ordem: desatai e deixai. Porque quando Jesus ele entra numa casa, quando Jesus ele chega em um lar, ele entra com mudança de vida. Aonde Jesus chega, ele chega para ressuscitar. Aonde Jesus chega, meu irmão, ele não faz nada por incompleto, mas ele faz por completo. E a Bíblia vai nos dizer que mesmo aquele povo ali vendo, mesmo aquele povo vendo aquela situação, muitos não acreditaram, mas a maioria que estava ali acreditaram. Muitas das vezes alguém vai olhar para você e não vai acreditar na mensagem que você prega, na palavra que você diz, mas eu te digo nessa noite, importa agradar a Deus e não ao homem. E eu te digo nessa noite, meu irmão e minha irmã, é necessário você e eu fazer o ID do Senhor, porque enquanto nós estamos fazendo o ID do Senhor, Ele está trabalhando por nós, e Deus só trabalha na vida daqueles que têm intimidade com Deus. E quando ele fala aquilo para desatar ele e deixar ele ir, a maioria acredita no poder de Deus. A maioria acredita que Deus é Deus que ainda tem poder sobre a morte. E muitos que estavam ali, mesmo vendo Jesus ressuscitando morto, que havia 4 dias que estava morto, mas não acreditaram. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele não parou de pregar, Jesus ele não parou de anunciar, mas ele continuou pregando, ele continuou fazendo milagre, ele continuou ressuscitando, salvando, transformando, anunciando o Evangelho. E eu te digo nessa noite, não pare em meia luta, não pare em meia caminhada, porque Jesus está contigo, te dando força, te dando vigor, para você continuar
nessa noite, em o nome de Jesus.